Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e hoje eu vim aqui trazer um conteúdo um pouquinho diferente, né? Tanto aqui no canal do YouTube quanto lá no Facebook. Me pediram pra gente ensinar como fazer o logotipo, uma paródia ou como criar um logotipo aos moldes do logo do Let's Go Pikachu e do Let's Go Eevee. Então, o que a gente veio fazer aqui? Eu vim ensinar pra vocês exatamente isso. Espero que vocês gostem. Quem tiver o interesse de aprender realmente como produz um logo similar, né, ao do Let's Go Pikachu e do Eevee, fica de olho aí até o final do vídeo. E quem não tiver interesse, esse vídeo certamente não vai trazer muito, não vai agregar muito conteúdo pra você. Mas, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou só voltar aqui. Eu estou utilizando o Photoshop, nosso querido Photoshops. E eu vou confessar que, na verdade, assim, pra nível de background, né? Eu sou designer gráfico, então eu estou acostumado a utilizar mais de um tipo de programa para desenvolver logotipo, desenvolver imagens, artes e tudo mais. Então, os dois programas que eu utilizo mais são o Photoshop e o Illustrator. E nesse caso, neste tutorial, eu vou utilizar os dois. Ele vai ser um pouco mais denso do que seria só pelo Photoshop. Agora, você pode até me perguntar: mas eu posso usar só o Photoshop para fazer o logo do Let's Go? Pode, sabe? Tipo, você consegue fazer tudo só no Photoshop. Mas, como eu prezo por um pouco mais de atenção a detalhe, um pouquinho mais de algumas coisinhas assim, e até pra garantir que vai ficar um produto mais fácil de eu trabalhar depois, eu prefiro utilizar o Illustrator junto para facilitar a minha vida, basicamente. Para caso eu precise depois editar, caso eu precise utilizar ele certinho, e até para construir, né? Eu já estou mais acostumado a construir logos no geral, né, com mais de um programa. Então, você consegue fazer tudo pelo Photoshop de uma forma parecida, mas eu vou ensinar como utilizar pelo Illustrator também, beleza? Então, o negócio é o seguinte: esse aqui são dois exemplos que a gente fez, né? O Pokémon Let's Go Rattata e o loginho barra fanmade aí da Casa do Carvalho, que a gente fez meio que de graça aí, só para fazer uma brincadeira. Porque o logo oficial da Casa do Carvalho não é esse, né? Mas enfim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar como é que faz do zero, correto? Existem macetes que a gente pode utilizar para poder fazer o logo do Let's Go. Primeiro, deixa só eu reduzir um pouco o tom para a gente poder ver o stroke aqui do login do Pokémon. Primeiro, o mais básico. Vamos usar aqui o laço pra gente recortar o logo só da Pokémon, correto? Vocês vão perceber, aliás, eu vou refazer essa parte aqui só pra vocês entenderem melhor o que eu tô fazendo. O laço é essa ferramenta aqui, correto? Ferramenta laço. Essa aqui é a ferramenta padrão. Às vezes eu utilizo essa aqui porque eu acho mais fácil. Às vezes, que é a poligonal, né? Que é essa que eu vou clicando e definindo pontos. E ela tem atalhos, né? Se eu apertar o L, se você não estiver habituado com o Photoshop, né? Eu vou explicar aqui quais são os atalhos também. Então, se eu apertar o L ou clicar aqui, né? Na ferramenta laço poligonal, eu vou selecionar o logo da Pokémon. E eu poderia vir aqui, copiar, recortar, ou vou vir aqui e duplicar a camada, mas eu posso simplesmente dar um Ctrl J. Se eu der um Ctrl J, vou ocultar essa camada aqui, a gente vê que a gente soltou só o logo do Pokémon aqui, que era a parte que a gente tinha selecionado, né? Conforme a gente seleciona e aperta Ctrl J, ele duplica na camada original o conteúdo que estava selecionado. Então, a gente destacou já a primeira parte, que era o logo da Pokémon, que isso a gente não precisa refazer, né? Porque afinal de contas,
o logo da Pokémon é igual em ambos os logos. Aí vem a... vamos supor... tem o próprio nome do Pokémon e tem a letra aqui do Let's Go, que são duas fontes diferentes, né? A gente pode perceber, por motivos óbvios, que elas são duas fontes completamente diferentes. Então, vamos supor que você queira utilizar o Let's Go. Se eu for utilizar o Let's Go, eu não preciso recriar ele também, porque ele já está aí, né? Basicamente. Então, eu vou pegar novamente a ferramenta laço e vou selecionar aqui a fim de destacar ele também. E eu vou tirar aqui e dei o Ctrl J só para destacar essa parte. E aí eu vou destacar a parte de baixo também, só para fazer aqui assim. Opa, faltou só um pedacinho aqui. E eu vou destacar com Ctrl J também. Então eu destaquei duas vezes. Por que eu destaquei duas vezes? Para poder trabalhar com eles se eu tiver a necessidade. Vamos supor, aqui eu posso muito bem utilizar a ferramenta varinha, que não é a melhor ferramenta do universo. Eu vou colocar aqui 32, que é o padrão. Só para tirar o fundo aqui. Não é o recomendado fazer isso, porque a varinha ela deixa essas imperfeiçõezinhas aqui. Mas eu só quero ter opções para poder trabalhar depois. Essa aqui é uma opção que ele já tem a parte do, né, aqui o contorninho. E essa aqui é uma opção que não tem o contorninho, beleza? Bom, enfim. Isso aqui eu posso utilizar para fazer outras coisas depois no próprio Illustrator, tá? Depois eu vou explicar melhor. Mas enfim, voltamos aqui ao logo a fonte principal, né? Porque vamos supor, o que acontece aqui? Eu não tenho nenhum nome para utilizar, correto? Então eu vou fazer alguma coisa diferente aqui. Eu vou colocar... O Bruno, ele tá planejando fazer umas lives de Monotype, que não é necessariamente do Let's Go, mas acho que ele vai... Eu não sei em qual versão que ele vai fazer, acho que vai ser no Y, não tenho certeza. Mas eu vou colocar aqui, então, em homenagem a essa temática aí, o Let's Go Ghosts, vamos colocar aqui o Pokémon Let's Go Ghosts. Então, existem dois jeitos de você fazer essa fonte aqui. Você pode fazer o jeito mais fácil ou o jeito mais difícil. O jeito mais difícil, na real, eu vou voltar aqui só para vocês darem uma olhada. O jeito mais difícil eu fiz no logo da Casa do Carvalho, porque foi perto da época do lançamento e ainda não tinha o jeito mais fácil de fazer. Então eu fui no logo original e peguei as letras e redesenhei as letras. Algumas eu só utilizei elas iguais, como por exemplo o caso do A. E o C, por exemplo, eu tive que redesenhar. O V eu acho que eu tive que redesenhar também, porque não tinha... Ah não, o V eu utilizei o original. Mas algumas letras aqui eu tive que recriar, porque não estava com uma qualidade boa o suficiente. Então, o que acontece? Você pode fazer isso, você pode redesenhar. Então você pode criar shapes, sabe? Para você... Vou até fazer aqui de volta. Você pode criar shapes para você poder fazer as letras, que não é o jeito muito recomendado, porque afinal de contas fazer curvas no Photoshop não é a coisa mais fácil do universo, se você não tiver um bom domínio do programa. Então você pode redesenhar as letras, certo? Ou você pode fazer como eu fiz no caso do Let's Go Rattata. Eu vou abrir aqui. Esse senhor McCrush, ele fez o favor de redesenhar as letras do Let's Go Pikachu Eevee e fazer uma fonte com esse design. Então o que a gente veio fazer aqui? Eu já baixei essa fonte, você pode clicar no download aqui. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, tá? Para você poder ter acesso a essa fonte. No caso do Let's Go Rattata eu não utilizei 100% igual. Por exemplo, eu cortei o R, eu dei uma leve redesenhada no T, que eu não estava gostando como é que estava ficando. E a exclamação eu fiz do zero. Você vê que a exclamação aqui é diferente. Então, o
que acontece? Você pode alterar, você pode utilizar essas fontes ou tipo dar uma mexida nelas. Você vê que o R também é um pouco diferente, ó. O R daqui é diferente desse R. Então eu tomei algumas liberdades para redesenhar um pouco esse logo que ele tinha feito. Moral da história: eu já baixei essa fonte aqui, né? Porque eu já tenho ela no computador, mas você pode baixar aqui e eu vou utilizá-la. Eu acho que tá como LGP. Aqui. Não. LGPKMN. E aí eu vou colocar aqui. Vamos pegar um tamanho honesto e vamos colocar a fonte preta. Vamos aumentar um pouquinho só para visualizar, certo? Então a gente tem aqui a fonte. Então vamos colocar aqui. Eu queria fazer, sei lá, eu posso colocar o nome. Vamos supor, você pode colocar o seu nome. Vamos supor que seu nome seja Matheus, certo? Então vamos lá, Matheus. Let's go, Matheus. Você pode colocar Let's go, Joaquim. Você pode colocar Let's go, Naruto. Você pode colocar Let's go, Ronaldo. Você pode colocar o Let's go o que você quiser. E a gente quer colocar aqui o Let's go Ghosts. Só que, como eu falei, eu vou utilizar o Illustrator para fazer algumas coisas. E essa é uma das coisas que eu vou utilizar o Illustrator para fazer. Por quê? O Illustrator ele é um software de vetor. Ele é um software vetorial de design, né? Então, eu vou explicar melhor. Então vamos supor aqui. Temos aqui os Pokémon Ghosts, certo? PK. Peraí que tá dando uma travadinha aqui meus programas, né? Tá meio treta. É a vida, né? A gente não pode vencer todas também, né? Às vezes os programas resolvem travar. Então vamos lá. LGPM. Aliás, LGPKMN. E a gente aumenta aqui as fontes. E tá show, certo? Aí, a fonte aqui, o fato dela ser um programa vetorial faz com que a fonte, ou qualquer curva, né, que a gente chama, qualquer desenho que seja feito aqui, ele é considerado um elemento com vértices, com arestas, né, ele é um elemento vetorial, ele não é desenvolvido em pixels. Quando a gente pega no Photoshop aqui, a gente dá um zoom monstruoso, a gente vê todos esses quadradinhos, correto? Cada quadradinho desse é um pixel. E trocentos milhões de pixels fazem a imagem, certo? Se a gente reduzir aqui completamente, a gente vê que tem várias nuances aqui de cores que quando a gente reduz, a gente nem percebe. Você vê que esse azul clarinho aqui, ó, esse aqui, ó, a gente nem percebe quando a gente reduz. A gente nem vê ele tão vivo assim. Mas ele tá lá para poder fazer o pixel. E aqui a gente não tem isso. Aqui a gente simplesmente eternamente perfeito. A gente não tem nenhum pixel aqui. Quer dizer, tem, mas é como se não tivesse, entendeu? A gente consegue manipular isso e a gente consegue aumentar e diminuir sem perca de qualidade. Então, eu prefiro trabalhar com o Illustrator por causa disso também. Então vamos supor aqui. Eu vou pegar aqui no Illustrator. Eu usei a ferramenta de texto, né, o T, para poder criar o texto. E eu vou clicar com o direito para criar outlines. Ou seja, ele não é mais um elemento de texto. Eu não consigo mais editá-lo com a ferramenta de texto. Agora eu vou pegar e utilizar, separar aqui, né, as letras para poder fazer o texto do jeito que eu quero. Eu consigo fazer isso no Photoshop? Consigo. Tá? Você consegue fazer isso no Photoshop. Ao invés de você pegar aqui, vamos colocar aqui Ghosts. Ao invés de eu pegar aqui e vamos supor, ao invés de eu criar outlines aqui, eu faço a rasterização do texto. Então ele vai virar uma imagem, basicamente. Só que é muito mais difícil de trabalhar com ela se você for editar alguma coisa assim. E se você reduzir ela, você se lascou, tá ligado? Depois você vai ter que, se você for aumentar ela, você vê que ele já perde qualidade de imagem aqui, tá ligado? Tudo bem que a gente tá com um zoom bem alto, mas vamos supor que a gente aumente aqui, a gente já vê que ela tá borrada, entendeu? Por isso que eu prefiro trabalhar com o vetor
E como o Illustrator e o Photoshop eles têm link entre si, que é da mesma empresa, né? A gente consegue trabalhar melhor aí com os programas. Mas enfim. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu não gostei muito desse G e não gostei muito desse T, correto? Então eu vou primeiro pegar aqui e eu vou mudar o que eu gostaria de mudar nessas fontes. Por exemplo, o G, eu tô vendo aqui que ele tem alguns pontos e eu posso remover esses pontos porque ele não vai fazer muita diferença na minha vida. Então eu vou pegar aqui, aumentar essa perninha aqui, eu vou aumentar aqui o G, aumentar um pouquinho só a curvatura aqui, que eu preferia assim. E eu vou pegar o T, eu achei esse T meio gordinho, né, a gordofobia aqui. E aí eu vou reduzir também ele pra... Aliás, deixa eu... Ele tem uma... Parece que não tem, mas ele tem uma leve curvatura. Então eu vou retirar essa curvatura, forçando aqui. E beleza. Aí eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu vou pegar a régua com o Ctrl R, só para poder alinhar um pouquinho, né, o T. Eu vou pegar com a ferramenta de rotação aqui, né, o R, selecionei o ponto aqui e tô dando uma leve encurvadinha aqui, só para facilitar aqui e dar uma mexida nesse T, mexer nos pontos. No caso, a ferramenta padrão do Illustrator é essa seta preta e você seleciona objetos com ela, né? Para você selecionar pontos, você usa a seta branca e aí você consegue editar os pontos, né, individualmente aqui, que são meio pequenininhos, mas você consegue visualizar. Lembrando que você não precisa usar, eu vou deletar aqui só rapidinho, você não precisa usar o Illustrator para fazer isso. Você pode simplesmente usar a fonte do jeito que ela veio, e aí você não precisa editar nada disso, é tranquilo. Ou aqui, vamos supor, se você não quer perder a qualidade do texto, vamos pegar aqui rapidinho, só para um outro exemplo. Eu vou pegar aqui Ghosts, certo? Eu vou fazer o G, vou fazer o S, o S minúsculo, o T, aliás faltou o G, né? Que burro. Ai, que burro. Vou selecionar aqui. E aqui eu duplico o S porque eu não preciso criar outro S, né? Beleza. E aí eu consigo trabalhar com eles individualmente também aqui, sem a perda de qualidade que eu tinha falado lá. Porque como ele está como texto, o Photoshop ele ainda interpreta mais ou menos como se ele fosse ali um tipo de vetorzinho ali. Não é 100% igual ao Illustrator, mas é o suficiente para você, caso você não queira utilizar o Illustrator, você só queira mexer nas letras individualmente aqui, você consegue criar uma camada de texto para cada letra, para poder montar elas aqui e depois fazer a exclamação. Mas enfim, eu prefiro nesse caso aqui dar uma mexidinha. Eu vou puxar outra régua aqui, coloco o ponto aqui com a rotação, né, o Ctrl R, e eu vou editar aqui a fim de deixar essa aí. Eu já gostei mais de como tá esse T. E aí eu vou simplesmente mexer aqui para eles fazerem uma curvinha, para ele não ficar muito reto, correto? Tendo aí em mente, eu posso utilizar a letra R, né, do teclado para poder habilitar a rotação, né, aqui que eu já utilizei bastante. E eu posso simplesmente puxar aqui essas letras, dar uma entortadinha nelas, porque se você olhar lá o logo do Let's Go, deixa eu tirar rapidamente aqui, você vê que elas não são alinhadinhas, elas não estão alinhadas certinho. Vou até puxar uma régua aqui pra você ver. Você vê que elas não estão alinhadinhas, tá ligado? O A tá mais pra cima, o C tá mais pra baixo, o K também, o U tá mais certinho, entende? Eles não estão 100%
alinhadinhas. Então é interessante você recriar isso também para se passar uma credibilidade aí, né, para realmente parecer que seja o logo oficial. Enfim, eu vou puxar um pouquinho esse S para cá. Acho que tá da hora assim. Enfim, como eu tô fazendo no Illustrator, eu posso dar aqui um Ctrl G para agrupar todos eles, né? E vou copiar e colar lá no Photoshop. Lá, deixa eu ver aqui. Eu vou deletar essas letras aqui porque é meio que como se fosse a mesma coisa, tá? Eu vou colar como objeto inteligente, porque aí ele cria o vínculo lá com o Illustrator, né, que eu comentei. E aí aqui eu reduzo para ele ficar mais ou menos no tamanho aí da fonte do Let's Go. Qual que é a vantagem nesse caso aqui? Pô, eu não gostei muito do espaçamento na real. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais espaçado. Como ele está com o vínculo no Illustrator, né? Eu posso clicar 2 vezes nele para editar. Então ele continua com esse vínculo, mas eu posso dar uma espaçadinha aqui nas fontes, na fonte, né? Nas letras, só para ele não ficar muito apertado. E quando eu der um Ctrl S, eu vou dar um Ctrl S aqui, ele atualiza aqui e ele já deixou melhor do que estava antes. Ele atualiza, né? Enfim, deixa eu dar, não, vou dar um reduzidinho aqui de leve. Isso, perfeito. Aí, uma coisa que pega um pouco é a exclamação. A exclamação, ela é temática, né? Você vê tanto no logo do Pikachu, ele tem o rabinho do Pikachu. No logo do Eevee, ele tem o rabinho do Eevee. E não tem um padrão. Então, pro logo do bendito logo o exclamação, né? Nos logos. Então, fica a seu critério. Por exemplo, no logo da Casa do Carvalho, eu fiz o exclamação com o cabelinho do Carvalho, só para fazer uma graça. No logo do Let's Go Ratata, eu fiz o rabicole do Ratatinha, que é mais curvaladinho, para tentar deixar ele parecido. E então, deixa eu ver, o que eu posso fazer no caso dos Ghosts? O que eu posso fazer no Let's Go Ghosts? Deixa eu pensar. Bom, no caso do... O que dá pra fazer, talvez... Bom, aí pode variar um pouco da sua capacidade desenhística também. Eu vou abrir aqui um software de desenho que eu utilizo e vou esboçar algumas ideias então pro exclamação. A gente tem a exclamação tradicional, né? Que é só o retinho. E eu lembro que os fantasmas, eles têm... Até tem aquela... É tipo um bagulho assim, né? Que você pega assim. É tipo um bagulho assim, né? Tem bastante na cultura japonesa esses fantasminhas assim, né? Então, é tipo um foguinho, né? Uma nuvenzinha, sei lá que porra é essa. Mas ele tem tipo isso que a galerinha identifica como algo de fantasma. Então eu posso simplesmente fazer isso mesmo, né? Deixa eu ver. Vou pegar aqui o fogo. Vou fazer os 3 assim e a exclamação. E eu vou só dar uma tapeada aqui pra gente fazer ele mais fino, né? E tá show. Vou reduzir a opacidade. Aí vai depender realmente de várias coisas, né? Aqui eu vou fazer ele todo preto, tá? Eu vou explicar por que depois. Pelo mesmo motivo, aliás, do que o texto está em preto, na real. Você não precisa fazer ele colorido de cara. Mas o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo como se fosse a silhueta do negócio.
pra gente poder trabalhar com ela. E aí, só um segundinho que tá quase pronto. E eu só vou fazer essa parte de cima, não vou fazer a bolinha porque eu não preciso fazer a bolinha, porque no software em si vai ser mais fácil de fazer isso. Você não precisa usar esse software de desenho também, você pode fazer isso no próprio Photoshop. Você pode pegar uma própria imagem na internet que você achar interessante no Google. Você pode utilizar uma fonte mesmo, a própria fonte do Let's Go, ela tem a exclamação e a interrogação, né? Você pode fazer ali. Mas é interessante você tentar fazer uma silhueta nesse parecido aqui com o que eu vou fazer, para vocês vão entender por qual o motivo dessa silhueta aqui. E aí aqui tá ficando legal. Já vou até... não vou ainda não. Fazer os outros dois aqui. E aí eu venho aqui, só vou vir aqui e desfazer aqui vocês. Opa. Deixa eu tirar o de baixo só pra ver como é que tá aqui. Eu vou só dar uma limpada aqui. E acho que de resto tá da hora. Só pra gente poder trabalhar mesmo com esse conceito aqui dos fantasminhas, beleza? Agora eu vou... você pode importar direto no Photoshop ou importar no Illustrator. Como eu estou trabalhando com o Illustrator desde o começo, eu vou importar ele no Illustrator para poder trabalhar só com o Illustrator também ali, para ter a qualidade que eu tinha falado. Mas não é necessário, tá? Você pode importar direto no Photoshop, ou você pode, se você já estiver fazendo no Photoshop, você pode também fazer. Eu vou colocar aqui foguinho fantasma. Ele salvou como PSD? Salvou. Agora eu vou pegar aqui. Posso fechar esse aqui já, porque eu já usei. Posso fechar esse aqui também. Eu vou abrir lá o foguinho fantasma. Vamos abrir aqui, converter a imagem única. Beleza. E aí eu tenho aqui o foguinho. E já vou aproveitar que eu fiz isso aqui. E vou... lembra que eu separei aquela hora esse aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito lá. Eu vou converter isso aqui em preto. Ele vai ficar meio cagado assim mesmo. Mas a gente vai testar. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Só pra gente testar, ver como é que fica o rolê. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma... Caso você utilize o Illustrator, o Illustrator ele tem uma ferramenta interessante, que é quando você tem uma imagem toda preta assim, você pode converter ela em curva, se ela tiver uma boa qualidade ali, mínima ali e tal. E você pode colocar ali como Sketcher Art aqui em cima. Vou até fazer de novo aqui, ó, no Image Trace. Você pode colocar Sketcher Art. Ele vai tentar converter ela em curva. E você pode expandir. Esse aqui também ficou meio bosta. Ficou meio zoado, porque ele não tava com uma qualidade muito legal. Então eu vou deletar ele e vou só duplicar esse aqui. Vou dar só uma reduzidinha em ambos, aliás, que é só pra fazer uma graça mesmo. E eu vou fazer a mesma coisa com o do Let's Go, só pra gente ver como é que fica. E ele não ficou muito legal não, na real. Tá vendo que ele deu uma cagadinha aqui e tal. Ele ficou meio zoadinho. Mas tudo bem, vamos deixar aqui só pra caso a gente precise usar ele. Eu vou puxar esse aqui, copiar e colar aqui no Photoshop. Colar objeto inteligente.
Vou manter o logo aqui do Let's Go Pikachu atrás, só pra gente poder continuar trabalhando com ele. E vou reduzir aqui a exclamação para ela ficar acho que eu posso até reduzir um pouquinho mais. Isso. E por que eu falei que a gente podia deixar isso aqui só para Photoshop? Porque aqui no Photoshop a gente consegue criar uma elipse, né? A gente não precisava desenhar a elipse, né? Aqui ela já tá vou deixar ela preta aqui. Eu vou só renomear aqui pra gente não se perder depois. Então vamos lá, Ghosts, exclamação, ponto. E aí a gente tem aqui. Eu vou te retirar aqui só pra gente poder visualizar. Eu vou retirar esse aqui, que a gente não vai usar mais. Deletei mesmo. Esse aqui é o loginho do Let's Go. A gente tem o Pokémon, o Let's Go e os Ghosts. E aqui você já consegue ter uma boa noção de como que ele está ficando, né? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. De como que ele está ficando no geral, certo? Que eu posso fazer mais aqui de interessante? Acho que por enquanto acho que no geral tá interessante, não tá ruim não, tá da hora. Bom, agora vem a parte um pouco mais photoshopística mesmo da coisa, né? Ele é um pouquinho mais trabalhoso nesse sentido. Mas por quê? Deixa eu fechar aqui o logo do Let's Go. Os logos que eu estava utilizando aqui, né? Acho que a parte mais difícil do logo do Let's Go Pikachu e do Eevee é que ele tem uma texturinha. Você entende? Tipo, ele não é chapado. Por exemplo, o logo da Pokémon é chapado, né? Ele tem essas... ele tem nuances de cor aqui, tem um amarelo um pouco mais escuro aqui, né? Ele tem um amarelo mais claro aqui, ele tem um azul mais claro, tem um azul mais escuro, tem um pouco de degradê aqui. Mas são cores chapadas, não tem nenhuma textura aqui. E aqui a gente consegue ver com bastante clareza que tem uma textura aqui, né? Parece ele tem várias craqueladinhas aqui de textura que quebra as nossas pernas quando a gente vai fazer o logo. Porque aí ele fica... diferentão, né? O logo do Let's Go Pikachu Eevee tem esse detalhe. Então, pra gente trabalhar legal com ele, a gente pode fazer uma maracutaia, né? Maracutaiazinha. A gente vai pegar o laço. Eu vou retornar aqui o logo pra frente. Eu vou criar, deixa eu ver, só pra gente se organizar melhor, né? Vou pegar os textos aqui, o Let's Go e o Pokémon. E eu vou criar uma pasta chamada Logo Maroto, que é a pasta que a gente está trabalhando. Mas eu vou ocultar ela temporariamente para a gente poder fazer a nossa maracutaia safadinha aqui. O logo do Pikachu e do Eevee, o do Eevee é um pouquinho, talvez ele seja um pouquinho mais difícil de fazer isso, porque ele tem menos espaço aqui, útil no rabicó, né? Mas aqui a gente tem uma boa área que a gente pode trabalhar com a textura. Pra gente fazer a texturinha bacana, a gente vem aqui no ferramenta laço. E aí a gente tá vendo que a gente vai tentar pegar o máximo possível de área útil do rabicó aqui da exclamação do Pikachu. Então a gente vai selecionar aqui, certo? Vamos pegar aqui. Não precisa ser hiper certinho, mas a gente vai pegar bastante área amarela aqui dessa textura pra gente fazer a mágica do Photoshop depois, certo? É importante que a gente não pegue nada. Eu dei um Ctrl J aqui pra gente duplicar, né? É importante que a gente não pegue nada de área branca aqui, tá bom? A gente vai dar só uma apagadinha aqui de leve, só para não correr riscos. E beleza, aqui a gente tem essa área aqui útil, né? O que eu vou fazer? O Photoshop ele tem uma ferramenta muito interessante que chama Content Aware, se eu não me engano. Enfim, ele consegue preencher um espaço que a gente selecionar com uma outra imagem. Então ele vai, vamos supor, eu vou selecionar aqui uma área, certo? Vou pegar aqui um pouquinho só do rabinho aqui do Pikachu e vou selecionar todo esse outro espaço aqui que tecnicamente está vazio.
e eu vou dar um Shift F5. Shift F5, hein? O meu Photoshop está em português, infelizmente, mas aqui tem o sensível a conteúdo, que se eu não me engano é Content Aware no inglês, se você tiver Photoshop em português, em inglês aliás. Então quando eu der um OK aqui, ele vai tentar forçar o preenchimento dessa área baseado no que tem aqui na área que eu tinha selecionado. Só que ele ficou aqui com essa textura, então eu vou simplesmente selecionar de novo aqui. Na verdade eu vou fazer assim agora, eu vou selecionar aqui só um quadradão e eu vou tentar o Shift F5 novamente para ver como é que ele preenche. E aí ele já deu uma bela de uma preenchida também, né? Mas eu não gostei muito não. No caso é bom ressaltar que ele vai tentar preencher de acordo com o que tem na camada selecionada. Se tivesse outras coisas aqui na camada, por exemplo, se eu tiver uma linha preta aqui na camada, ele vai cagar completamente o negócio. Se eu fizer assim, vamos ver se ele não me vamos ver se ele vai cagar realmente. Aí, ó, tá vendo? Ele tentou preencher com preto também. Então ficou ruim. Então a gente vamos só trabalhar aqui em cima da área que a gente quer, certo? Então vamos pegar aqui. A gente pode pegar aqui novamente com Shift F5 e a gente vem aqui, pegar uma área maior, e mais uma vez um Shift F5. Enfim, ele não fica 100% perfeito, mas ele já dá uma textura, que é o que a gente precisa, porque a textura no fundo ela é um pouquinho suave, ela não é tão forte assim. Então o que a gente precisa aqui primariamente é dessa textura. Agora eu vou só duplicar ela aqui e dar só uma apagadinha aqui, né, com o brush de borracha, só pra gente misturar os dois aqui. E a gente tem uma boa área útil aqui, tá vendo, que cobre o logo inteiro. Bom, a gente vai ver aqui que ele vai cobrir aqui muito bem o espaço que a gente precisa do nosso texto, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui tem uma coisa que a gente pode fazer para deixar melhor, para transformar isso aqui numa coisa só, certo? A gente precisa... esses dois aqui eu tinha feito no Illustrator, correto? Então eu vou fazer isso, eu vou transpor isso aqui. Vou abrir aqui e transpor ele para o Illustrator, pra gente fazer lá o rolê de ter só um elemento, certo? Eu vou dar uma reduzidinha aqui de leve. Acho que dá até para reduzir um pouquinho essa esfera. E aqui, show. Vou salvar, ele vai atualizar lá. Isso. Ele deu uma bugada aqui nas dimensões, mas não tem problema. Eu vou aumentar aqui novamente. E aqui eu posso até deletar já esses dois. O que é importante é ter tudo isso aqui numa camada só. Eu poderia muito bem mesclar elas numa camada só, mas nesse caso não seria muito interessante fazer isso, e eu vou explicar o porquê. Deixa eu só melhorar aqui um pouco a dimensão dos bagulhos. E tá da hora. Agora, por que eu quis fazer isso e não quis mesclar eles numa camada só? Você pode perceber aqui nesse que a gente selecionou. Melhor, vou colocar o logo do Let's Go Pikachu aqui. Você pode perceber que como que ele tem um stroke aqui, né? Ele tem um contorno que é um pouco... vamos supor, essa linha aqui fora do P, né? Essa parte branca é maior do que essa parte aqui fora do L. Então elas são tamanhos diferentes de contornos, correto? O que a gente precisa fazer? A gente precisa simular isso. Só que se eu simplesmente pegar aqui o Ghosts e eu vou colocar aqui um traçado branco
e aí eu vou aumentar esse traçado. Eu posso fazer isso. Você vê que ele faz o traçado, certo? Ele fez o traçadinho aqui. Só que você vê que ele fica com algumas imperfeições, sabe? Ele não fica lisinho, como por exemplo o logo do Let's Go fica. Tá vendo que aqui ó, a curvinha tá certinha, aqui a curva não tá tão certinha, aqui a gente tem uma curva mais suave, aqui a curva é bem mais aberta. Então é por isso que eu uso o Illustrator. Você pode muito bem para fazer o seu logo, porque de longe ela não faz muita diferença. Mas eu sou um pouco chato nesse sentido, então eu prefiro fazer ela um pouquinho mais precisa nesse sentido, tá bom? Mas não é problema nenhum, você pode muito bem fazer assim, desse jeito também. Você pode fazer todo o texto por aqui e depois no final juntar tudo numa pasta. Você pode mesclar todos eles, você pode fazer tudo isso e depois colocar um traçado relativamente grande aí, dependendo do tamanho do seu canvas, né? Dependendo do tamanho da sua tela aí, para preencher o texto. E depois aí eu explico como é que funcionam os outros detalhes. Mas eu vou apagar esse estilo de camada por enquanto, porque eu quero fazer exatamente aquilo que eu falei. Eu quero fazer pelo Illustrator isso, porque ele fica melhor. Então eu vou clicar aqui com o direito desculpa, e eu vou converter o objeto inteligente, que é o nome desse tipo de camada, em cópia. Então agora eu tenho duas, certo? Eu tenho a de trás e eu tenho a da frente. Então eu vou editar agora. Deixa eu fechar aqui bonitinho. Eu vou fechar utilizar a camada de trás. Eu vou até pegar aqui nos artboards, nessa ferramentinha aqui, só para poder trabalhar com ela mais alinhada aqui no centro. E eu vou fazer o que? A gente tem aqui na parte de edição não, objeto, a gente tem Path e a gente tem Offset Path. O Offset Path no Illustrator, ele vai fazer como se fosse um contorno. Só que aí ele vai fazer de uma forma melhor e ele vai fazer, aí eu tenho mais controle sobre os pontos, certo? Eu posso fazer aqui ele round para ele ficar mais limpinho. Eu posso deixar ele mirror para ele ficar mais retinho, ou eu posso deixar ele bevel para ele fazer tipo mais mais retinho ainda. Então vamos deixar aqui o round, vamos colocar 4 e aí eu vou só colocar ele numa outra camada aqui. Eu recortei ele, né? Dei um Ctrl X para poder colocar ele numa outra camada. Deixa eu só colocar uma outra cor aqui. Onde coloca a cor mesmo? Aqui. Vamos colocar outra cor aqui no RGB. Eu vou deixar semi-aqui mesmo, não tem problema não. E eu vou colocar, eu dei um Ctrl X para retirar ele e eu posso dar um Ctrl B para ele ir para trás, para ele pro fundo aqui do negócio. Eu posso também separar ele em camadas, então eu posso colocar a camada aqui para trás, para baixo, beleza. Beleza. Esse aqui a gente pode, eu vou trancar aqui essa camada porque a gente não seleciona mais ela, certo? A gente só seleciona a camada que está livre. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou salvar para a gente visualizar lá no Photoshop como é que ficou, certo? Aqui ó, já dá para ver bem como que ficou aqui o rolê. Como eu tenho texto ainda, eu consigo, você vê que o texto está aqui ainda, né? Então eu ainda visualizo ele para a gente poder alinhar o texto bonitinho. Mas beleza, a gente queria, o que a gente quer ver? A gente quer ver se o tamanho da linha é o suficiente ali para simular com a linha do Let's Go. Então vamos pegar aqui, só fazer uma seleção breve e aí a gente faz uma gambiarrinha aqui mesmo, só para ver se o tamanho da linha tá ok. Na real ela poderia ser um pouquinho maior, talvez só mais um pouquinho, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui de novo e eu vou dar no preview aqui, só que ao invés de 4 eu vou colocar, sei lá, 1 é muito ainda. Vou colocar 0,8, 0,5, 0,6 acho que tá bom.
Isso não tem problema ser meio que no olhômetro, tá? Não tem problema nenhum, porque como não tem, eu deletei, né? Como não tem um padrão oficial, a gente tem um pouco de liberdade pra gente trabalhar em cima desse. Acho que foi até, não, acho que tá bom na real. Esse tamanho aqui tá da hora. A gente tem um pouco de liberdade para trabalhar em cima e tem um pouco de liberdade poética em cima do próprio texto, né? Mas enfim, bom, beleza. Temos aqui o texto padrão. A gente tem já o contorno inicial e a gente já tem aqui quase tudo pronto. Falta pouco, na real. Beleza. Eu tenho aqui, como eu falei, né? O logo do Let's Go ele tem ali. Aqui você vê que ele tá mais lisinho e tal, tá tudo bonitinho. Eu vou mesclar elas. E a gente vê que, por exemplo, no logo do Let's Go real, eu vou diminuir aqui pra gente ver. Tem alguns momentos que ele dá essa quebra aqui, ó, que ele puxa essa. Eu vou até dar uma circulada com a cor vermelha para vocês verem como ele faz esse negócio meio bizarro, né? Ele dá essa, por exemplo, aqui ele dá essa reta, aqui ele faz essa reta, aqui ele faz uma quebra estranha, aqui. Então ele coloca algumas retas que aqui não existe. Não existem retas aqui, porque a gente fez a gente fez o negócio ali mais redondinho e tudo mais. Então vamos supor, quais lugares que eu posso colocar uma reta? Eu acho que eu posso colocar uma reta aqui, para dar uma quebrada aqui, ó. Então eu vou pegar essas linhas e eu vou deletá-las. Então aqui eu já fiz isso. Aqui eu acho que eu posso fazer isso também, que ficaria legal. Posso remover essas linhas. Aqui ele não ficou reto, né? Então acho que não. Aqui acho que seria um bom lugar para apagar isso. Vou apagar todas essas linhas aqui e essa aqui também. E aí eu vou deixar isso aqui reto. Aí ficou da hora. Aqui também é um bom lugar para fazer isso, ó. Eu vou tirar aqui vocês. Vou retirar essas linhas e ele ficou retinho. Posso também retirar você. Deixa eu ver. Aqui eu acho que eu vou criar um objeto retangular para a gente ter um pouco de facilidade. Pra gente só dar essa. Ele ficou legal? Ficou bom. Ou não? Não tá muito legal não, mas vamos aqui acho que vai ser da hora. Aqui é melhor, realmente, mas tem que vamos fazer certinho, né? Vamos deixar ele alinhado bonitinho em cima do lugar correto. Aí aqui a gente vem e mescla aqui, né? A gente tem o Pathfinder. Se você não achar aqui, eu tenho usado bastante coisas aqui, né? Que às vezes as pessoas podem se perder, mas se você vier aqui em Window, você vai achar aqui o Color. Você vai achar o Pathfinder que está aqui embaixo, provavelmente. Tá aqui, ó, Pathfinder. E aí esse aqui ele serve para mesclar as peças. Enfim. Agora a gente deu aqui, ó, essa ajustada. Eu acho que tá bom, na real. A gente fez aqui alguns ajustes. Eu acho que é meio que o suficiente pra gente. Ou talvez não, eu vou só fazer esse aqui desse lado aqui agora. Eu vou criar um quadrado aqui, vou rotacioná-lo só para ele fazer isso aqui. Aí ficou da hora. E a gente vai e mescla esses dois. Agora, é curioso que você pode perceber que, apesar dele ter feito esse rolezinho aqui, ficou bonitinho, a gente deu essa expandida nesse stroke aqui, né? A gente deu essa expandida através desse offset path. A gente, apesar disso, ainda tem um lugar e tem dois lugares que ele ficou
branquinho aqui, né? Então a gente pode fazer duas coisas. A gente pode simplesmente criar objetos para tapar eles e depois mesclar tudo aqui, certo? Ou você pode clicar duas vezes nesse objeto, e como ele é um tipo de... Esse objeto ele é um tipo de objeto que é meio bizarro. Vamos supor, você tem um objeto X, certo? E aí, se você cria um outro objeto X e que faz interseção com ele, esse objeto ele anula. É como se fosse tipo mais com mais é menos. Vamos supor, nessa lógica de negócio. Então, na verdade, no fundo, esses dois objetinhos, esses dois buraquinhos aqui, na verdade são considerados pelo programa dois objetos. Então eu posso arrastá-los aqui. Você vê que ele tem, que na verdade ele não é um buraco. Na verdade ele é um objeto que está intersecionado, sei lá, enfim. Ele está dentro de outro, em cima de outro objeto, e por causa disso ele cria o buraco. Então a gente pode simplesmente deletar esses dois e tá pronto essa parte aqui. Vamos só salvar e voltar lá pro Photoshop. Deixa eu voltar você por aqui. E é isso, certo? Aqui a gente já tem o contorno e vou puxar um pouquinho pra cá e tá beleza. Qual que é a... Agora falta bem pouco agora pra gente finalizar o logo, certo? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que colocar a cor no texto, a gente tem que colocar fazer a ligação aqui, e tem que colocar o contorno branco com o subcontorno aqui marronzinho, certo? Que no caso, tanto no Pikachu quanto no Eevee são da mesma cor esse contorno. É um padrão, então vamos manter esse padrão. Beleza. Essa primeira parte é tranquilo até, né? Vamos supor que a gente quer colocar o Let's Go. Só que a gente tem aqui esse vão, né? Então o que a gente faz? A gente só vem pegar aqui na ferramenta, a gente vem aqui na parte de fora, tá? A gente vem pra cá, faz um meio alinhado aqui, alinhado ali no próprio contorno, né? Nessa parte aqui do contorninho aqui, a gente vem e faz isso, certo? Pegamos aqui e montamos. Eu vou fazendo uma camada atrás, tá vendo? Essa camadinha aqui, eu vou colocar aqui, Let's Go. E esse aqui é o logo da Pokémon, né? Vou renomear aqui, Pokémon, beleza. Eu vou criar uma camada nova aqui embaixo, atrás dele, e vou preencher ela com branco. Eu vou apertar com Ctrl Backspace, porque aí ele vai preencher. O Ctrl Backspace ele preenche com a cor de plano de fundo. Se eu tivesse apertado o Alt, como eu apertei no começo, ele preenche com a cor da frente, no primeiro plano, foreground. Se a gente aperta o Ctrl Backspace, ele preenche com o branco. Aliás, não com o branco, mas com a cor que tiver aqui, né? Se tivesse vermelho aqui, ele ia preencher com vermelho, mas beleza. Eu vou dar só uma apagadinha de leve num piquititico aqui que está aparecendo, e beleza. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Ele tem... A gente vê que aqui ele é redondo, né? Ele tá circular. Então eu vou pegar o brush mesmo, e vou dar uma reduzida nele com a seta para baixo mesmo, sabe? A fim da gente preencher isso aqui com um clique só, certo? Na verdade pode ser tanto com branco quanto com preto. É que aqui o branco ele já ficaria branco, né? Já ficaria certinho. Então a gente pode apertar aqui. É importante que ele fique bem certinho aqui, tá vendo? Que aqui ele não sobrepôs aqui por fora, e aqui ele fez a continuação. E aqui ele também tá com esse gogozinho aqui. Eu vou dar só uma apagadinha de leve. E eu vou fazer o que? Eu vou mesclar essas duas camadas. Mesclei essas duas camadas. Beleza. Agora a gente vem para essa camada aqui, Ghosts de fundo, né? Eu vou colocar aqui Ghosts Contorno, que é a camada aqui. E a gente tem o Ghosts Texto, que é só o texto. Beleza. Qual que é a moral do negócio aqui? A gente vem, clica duas vezes na camada que a gente quer fazer o contorno. E aí a gente vem com sobreposição de cor
ou Color Overlay, se você tiver com inglês aí. E aqui a gente já deixou o branco, certo? Então já está meio caminho andado. Mas falta o outro, né? Falta o contorninho em marrom. Então a gente vem o que? A gente vem aqui em traçado. Vamos pegar a cor marrom. Eu vou dar um Ctrl mais aqui mesmo. Se a gente tá com essas janelas, mas a gente der um Ctrl mais, ele vai de qualquer forma dar o zoom aqui. Pegamos a cor com o Color Picker, né? Se a gente só clicar aqui, ele já vai, e clicar aqui na cor, ele vai selecionar a cor correta. E aí a gente, ao invés de deixar externo, a gente deixa interno. Então vamos reduzir agora aqui, só para ele ficar um contorninho bem pequenininho, certo? Show de bola. E aí a gente vem no traçado aqui embaixo, copiar estilo de camada. A gente vem no Let's Go e cola esse estilo de camada. Aliás, ele copiou sobreposição de cor também, mas não tem problema, a gente pode simplesmente tirar a sobreposição de cor. Bom, a gente vê aqui, ó, que ele não ficou 100% perfeitinho, né? Então vamos fazer aqui, o que a gente vem e faz? A gente aumenta um pontinho, porque aí ele vai ficar certinho, beleza? E a gente faz isso aqui no traçado também. Podia até ter feito o contrário, né? Na real, podia ter feito o contorno do Let's Go primeiro, para poder ver se ele ia ficar certinho, e depois ter feito esse aqui. Mas a ordem dos fatores não altera o produto, né? Segundo a matemática. Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui já? A gente já fez o contorno, certo? A gente tem aqui bonitinho. A gente pode... qual que é o problema aqui? Aqui a gente tem essa interseção, né? Que ela não existe no logo real. Então a gente pode fazer isso de várias formas, das mais variadas formas possíveis. A gente pode criar uma camada nova aqui, e com o pincel mesmo a gente a gente preenche com branco, pra gente simplesmente sobrepor. Ó, aqui é um desenho branco que está sobrepondo, certo? A gente pode fazer isso, é o jeito mais fácil de você fazer isso. E tem também outro jeito, você pode criar, você seleciona tudo com o Ctrl A e clica aqui embaixo para ele criar uma máscara. A máscara significa o que? É como se você estivesse apagando, né, o rolê. Só que tem esse probleminha aqui, na verdade. Vamos supor, quando a gente, é como se a gente estivesse apagando, só que sem apagar, porque na verdade a gente é só é só visual, né? A gente não apagou realmente. Mas como ele tá dando esse probleminha aqui, a gente pode fazer uma gambiarra aqui, na real. A gente agrupa, né, cria um agrupamento só com esse objeto aqui, migra a camada para cá, ou deleta e cria outra também, não tem problema. E a gente cria aqui, a gente apaga essa parte aqui, mas sem apagar tudo, né? A gente apaga só o que realmente não importa para visualização aqui, que é o que eu faria normalmente, né? Eu provavelmente faria desse jeito mesmo. Enfim, e aqui a gente tem o rolê aqui bonitinho, certo? Temos aqui Pokémon Ghosts. E o que falta agora? Falta a cor do Ghosts, que é bem simples na real. A gente tinha criado aqui aquela textura, né? Então a gente coloca a textura em cima do texto, e a gente segurando o Alt, a gente vai segurar o Alt e colocar o mouse aqui em cima entre essas duas camadas. Então a gente pode clicar e aí ele vai preencher ali, ele vai fazer como se fosse uma máscara, né? Ele vai a única área visível é a área do texto, né? Tipo, ele vai, toda a área, o resto ele vai ocultar e vai ficar só visível essa área do texto. Mas por que eu uso isso ao invés de usar outra? Por que eu não faço de outro jeito? Porque aqui a gente tem outros macetes. Por exemplo, o logo do Let's Go, se você bem ver, eu vou só pegar essa parte do Pikachu aqui, só pra gente visualizar legal. Essa parte do Pikachu, vou colocar aqui embaixo, dá só uma apagadinha. Essa parte do Pikachu, você vê que ela não é chapada no canto. Nos cantos ela não é chapada, ela tem um degradezinho bem sem vergonha.
E quando a gente faz desse jeito aqui, que a gente faz essa sobreposição aqui meio que interna, né? Se a gente coloca um estilo de camada na camada original, ela meio que aplica também no total. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai colocar uma sombra interna. A sombra interna, ela faz esse efeito aqui, certo? É quase o que a gente quer. Só que não é ainda o que a gente quer, porque aqui ele está colocando uma perspectiva. Em cima a gente tem muita sombra e embaixo a gente não tem nada. Então a gente vai tirar a distância, deixar em 0. A gente vai aumentar um pouco do desfoque e deixar o tamanho mais ou menos nesse aqui. E aí o que a gente faz? A gente troca a cor, porque ele está preto. A gente não precisa deixar a cor 100% preta. A gente pode deixar um marrom bem escuro, só para ele ficar mais suave. No caso, o marrom por causa do amarelo, né? Só para pegar um pouquinho. Mas isso a gente ainda vai mudar. O tom da cor a gente vai mudar ainda, fica sossegado. Eu posso dar uma aumentada aqui e diminuir um pouquinho. Acho que a gente pode, eu acho que dá para diminuir esse pouquinho aqui. E aí, tá bacana. Qual que é o problema na real? Que é os últimos dois passos que faltam. Se você olhar bem aqui o logo do Let's Go, ele tem essa sobreposição aqui das fontes. Então é como se fossem várias pecinhas, né, sobrepostas umas nas outras. É como se fosse tipo um retângulo, um Tzinho aqui, é como se fosse um C com um I que está sobreposto e formando as letras. Então a gente tem que simular isso aqui também para que ele fique mais fidedigno, né, para que ele fique mais, ele pareça real aí. Então isso a gente tem que fazer manualmente mesmo. Não tem nenhuma mágica que resolva esse problema pra gente. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma camada nova aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, clicando com o Alt pra gente aliás, não precisa ser feito isso necessariamente agora, mas a gente vai precisar fazer isso eventualmente. Beleza. O que a gente vai fazer? Agora vai da sua imaginação mesmo. Basicamente, o que a gente pode fazer? A gente pode fingir que esse G aqui na verdade é um C, certo? E aí para ele virar o C, a gente precisaria que tivesse aqui uma sobreposição, certo? Então vamos pegar aqui o laço magnético, que o magnético não é poligonal. E a gente vem e seleciona aqui esse trechinho aqui, certo? E a gente vai, sei lá, preenche de preto. Pode ser de preto mesmo. Então aqui você consegue ver que ele é como se ele tivesse um C. Vou dar só uma apagadinha de leve. É como se ele tivesse o C e um I ou um sei lá, alguma coisa assim que a gente precisa criar. E é uma liberdade poética porque a gente não tem nenhuma base para usar, porque nenhum dos dois tem um G, né? Mas enfim, o H a gente sabe que tem. O H é assim, ó. Ele tem essa interseçãozinha aqui, né? É como se fosse um L e uma curvatura aqui aleatória. Então o que a gente vem fazer aqui? A gente pega de novo aqui a ferramenta do laço e a gente seleciona aqui essa bordola aqui e preenche usando lá o Alt Backspace, né, que eu tinha ensinado para vocês mais cedo. Então a gente vai fazer a interseção em todos os que tem. Felizmente aqui não tem muitas, é só basicamente o T, o H e o G que a gente tinha falado antes. O resto é bem straight, né, bem direto, né? Enfim, e pra gente poder fazer isso aqui ficar com esse efeito, aí a gente tem que trabalhar com efeitos novamente. Então vamos supor, eu vou apertar o Ctrl U para habilitar aqui a matiz de saturação, ou Hue Saturation, né, se você estiver usando em inglês. Eu vou aumentar a luminosidade dele porque ele está preto, né? Você pode, aliás, não fazer isso nessa cor. Você pode preencher ele com a cor que você bem entender, na real, para que aí você não tenha que fazer isso que eu estou fazendo agora. Mas na prática não muda muita coisa. Bom, enfim, beleza, vamos lá. Eu vou mesclar aqui as duas. Eu vou utilizar aqui
na configuração de camada, eu vou colocar uma saturação, uma multiplicação aqui. A multiplicação não ficou legal, deixa eu utilizar outro. Acho que esse aqui ficou melhor, superexposição de cores. Eu vou colocar, mudar só um pouquinho o tom. Aí é interessante usar mesmo o Hue Saturation, porque para você achar o tom vai depender bastante aí do... não é certinho, né? Aí vai de gosto também, né? Enfim. E aí, o que é interessante nesse caso aqui? A gente vai colocar também aqui uma sombra interna, porque a gente pode perceber que aqui também acontece isso, né? Ele tem uma sombrinha mais forte nas laterais e internamente ele é um pouco mais transparente, né? Então a gente vai tentar simular isso também aqui. A gente vai colocar uma sombra interna um pouquinho mais clara, né? Porque ele é só para ele ficar um pouquinho aqui. A gente vai até deixar um pouquinho mais leve aqui. E a gente pode também reduzir aqui a opacidade dele, só para ele ficar bacanudo aí. E é isso. Aí a gente tem aqui, vou aumentar um pouquinho só. Beleza. Bom, inicialmente é isso. Deixa eu só ver aqui um teste para ver se eu consigo deixar. Não, esse aqui tá bacana. Eu tava testando só para ver se eu consegui deixar aqui um pouco mais evidente um pouquinho a textura, porque quando eu fiz a textura daquele jeito lá, eu acho que ela não ficou tão forte que nem a do logo original. Mas não é tão problemático assim, né? Aí vai do seu gosto também. Mas enfim. Uma outra possibilidade é realmente você pegar as próprias letras que já existem e você utilizar elas no seu logo. Não há né, nada que te impeça de fazer isso, né? Por exemplo, o H ele já existe, então eu poderia muito bem pegar esse H e colocar ele aqui. Mas enfim. Para mudar a cor do objeto, a gente pode fazer simplesmente depois que a gente fez isso aqui, a gente vem aqui embaixo nessa luazinha aqui, nessa meia lua, sei lá, a gente vem e cria uma camada de mudança de matiz e saturação. A gente vem e clica de novo com o Alt só para ele aplicar nessa camada do texto, e a gente vem aqui e alterna para a cor que a gente quer. Aí aqui que eu vou fazer, eu vou dar uma ajustadinha de leve aqui. Vou colocar o roxo. Eu vou colocar um roxo mais, porque eu já tinha usado um roxo, né, na real. Eu vou usar um roxo mais azulado aqui dessa vez. Beleza. Aí, aqui, por exemplo, para ele não ficar estranho, a gente pode vir aqui na camada anterior, que é aquele sobreposição de textos, e a gente vem aqui com o Ctrl U só para dar uma ajustada no tom. A gente pode deixar assim, que ficou legal. E aqui, isso é mais técnico mesmo, tá ligado? É mais pra tentar deixar a textura um pouquinho mais visível. Eu vou criar aqui uma camada de níveis para tentar trabalhar com a iluminação e os níveis de luz e sombra, para tentar fortalecer um pouco essa textura aqui, que eu achei que ficou um pouquinho fraca. E aí, eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou aproveitar que eu tô com esse texto aqui e eu vou só tentar mais uma vez aqui esse... Opa! Vou tentar fazer um outro rolê aqui dessa vez.
Eu tinha feito na primeira vez e achei que tinha ficado legal, mas nesse ficou meio estranho. Então só repetindo aqui aquele processo da criação lá da textura, porque aí a gente pode tentar deixar ela melhor do que ela tá agora. É mais pra gente ver se fica legal mesmo. Vamos selecionar aqui. E a gente vem, deixa eu só minimizar aqui essas paradinhas. Ó, eu vou te falar que eu gostei mais desse jeito aqui que ficou, hein. Eu acho que eu vou utilizar ele, na real. Eu gostei dessa mancha aqui, que ficou perto do T. Eu vou tentar reproduzir ela em outros lugares. Só duplicando aqui mesmo os bangs. Aí, eu achei que ficou legal. Achei que ficou melhor do que estava antes, na real. E é isso, basicamente. A gente tem aqui, deixa eu retirar. Eu vou só tirar aqui o logo da Pokémon dessa pasta pra gente fazer o que? Que é interessante deixar bem alinhadinho, né? Então vamos supor, eu tenho aqui o texto dos Ghosts e eu tenho aqui o texto do Pokémon aqui. Acho que ele tá alinhado, né? Deixa eu testar aqui só. Opa. Eu vou mesclar brevemente aqui só pra gente fazer um alinhamento. Agora ele tecnicamente está 100% alinhado. E é isso. Aí a gente pode agrupar esses dois só pra deixar só pra pôr um pouquinho de sombra. Só pra ele não ficar 100% chapadão ali. E é isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido de uma forma didática aí. Vocês podem utilizar outro texto para fazer o Let's Go. Tem como, vamos supor, desculpa, você pode utilizar outro texto. Vamos supor que você não queira utilizar o Let's Go, certo? A gente quer utilizar um outro texto. Vamos supor, vou colocar aqui. Não existe uma fonte, pelo menos eu não achei, né? Uma fonte correta para ser usada aqui no Let's Go. Mas como você vai mudar o texto, não tem tanto problema você pegar uma fonte parecida. A fonte que eu tinha usado da outra vez era Claredon Black. Ele tem esses detalhezinhos aqui, né? Ela é meio serifada e, enfim, ela não é igual ao do Let's Go, certo? Ela é parecida só. Mas como a gente não pretende utilizar a fonte correta, a gente não pretende fazer, já que a gente não vai utilizar esse texto, vamos supor, você quer escrever alguma outra coisa, então a gente pode fazer qualquer outra coisa aqui na real, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, monotype. Vou separar aqui, monotype. E vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito com outro texto lá, né? Enfim, na verdade eu vou só, antes disso, eu vou pegar aqui com a ferramenta de texto. Deixa eu aumentar um pouquinho. Não tá certo. Aqui eu vou pegar, eu vou dar só uma diminuidinha aqui pra ver se ele não é o ideal, mas é o que tá tendo. E aí eu vou pegar aqui, colar como objeto inteligente. Posso aumentar porque eu não perco qualidade nesse caso, porque ele é vetorial. E aqui eu vou só retirar temporariamente aqui o Let's Go, só pra gente, aliás, eu vou duplicar aqui levemente o Let's Go, porque a gente vai precisar só da Pokébola aqui. E a gente com a Pokébola, opa,
Só vou tirar um pouquinho desse excesso aqui nas laterais. E eu, sei lá, vou tirar o... Eu acho que eu vou tirar um dos Os aqui, tá ligado? Pra deixar a Pokébola. Acho que é interessante deixar só esse... Opa. Eu vou deixar aqui o type alinhado com o só pra gente deixar assim. Eu vou dar só uma entortadinha de leve na Pokébola. Essa parte do texto aqui, caso você for fazer outro texto, tem outros macetes. Tem uns macetes interessantes para você fazer. Eu vou mostrar, aproveitar que a gente já tá aqui, né? E vou mostrar também. Mas enfim, aqui a gente pode, primeiro de tudo, né, fazer o que eu tinha feito da outra vez lá. Vamos duplicar aqui. Então a gente tem um atrás e um na frente. Monotype, monotype, fundo. A gente vai no fundo. Deixa eu fechar aqui esses que estão abertos. Vamos aqui no fundo. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar... Só que ao invés de colocar muito... Cliquei errado ali, né? Ao invés da gente ir muito... Caraca. Ao invés de a gente colocar um offset path muito largo, a gente vai colocar menor. Porque o do Let's Go é mais baixo, né? E eu acho que se pá, na real, isso aqui já tá relativamente bom já. Vamos colocar aqui um só. Com 0,8. Só que nesse caso eu vou colocar meter. Eu não vou colocar arredondado não, na real. Nesse caso eu vou colocar para ele fazer reto. Por que que eu vou fazer isso? Eu vou dar um Ctrl X aqui, né? Vou dar um Ctrl B para colocar ele lá atrás. Vamos jogar aqui uma cor aleatória e vamos mesclá-los aqui com o Pathfinder. Quando a gente seleciona aqui o objeto e a gente aperta o A, ele tem, não sei se você percebeu, mas aqui nos vértices tem essa bolinha, né? Isso não tem em todas as versões do Illustrator, as mais recentes tem, mas não são todas que tem realmente. Mas se você seleciona ela com o objeto, com todo o objeto selecionado, tipo o objeto inteiro, né? Mesclei tudo e selecionei aqui. Se eu der uma puxadinha, eu posso aumentar e diminuir todos os vértices, ou a maioria dos vértices. No caso, deixar eles redondinhos. Isso não acontece com todos, mas acontece com a maioria. Não acontece com todos aqui na real, porque tá meio errado, né? Aconteceria normalmente com todos, só que como a gente mesclou de vários textos, às vezes acontece isso, né? Enfim. No fim das contas, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou colocar aqui um 0,3 mesmo, só pra gente ter o bagulho aqui do texto. E eu queria tentar fazer isso com os demais, né? Mas aparentemente não está aparecendo a opção aqui de fazer isso com os demais. Então a gente vai fazer na marra mesmo. A gente pega aqui, um quadrado, vamos colocar 0,3. Opa. Ele não está fazendo de todos ao mesmo tempo, mas vamos colocar de todos então aqui. Vírgula 3, beleza. E a gente vem aqui, coloca você aqui. Vamos por aqui. Vamos por você também aqui. E aqui
Aqui eu acho que eu vou deixar reto aqui, daqui de cabo a rabo, tá ligado? Porque aqui não tem tanto problema assim. E é até bom porque eu já prolongo aqui. E aqui eu vou deixar retão também. Daqui já. Opa. Aqui, beleza. Tá show. Vamos colocar no fundo, né? E eu vou aqui no Pathfinder para mesclar tudo isso e deixar e salvar, né? Vamos salvar aqui. Beleza. Ele deu uma pequena. Como a gente fez ele maior na lateral, ele dá essa deslocada, né? Não tem jeito. Mas a gente vem aqui e organiza na marra mesmo. Deixa eu só. Se baseando pelo próprio texto de cima, né? A gente consegue aí uma boa noção do que tá rolando ou não. Aqui nesse caso, como a gente tem a Pokébola, né? Como a gente tem a Pokébolinha aqui, compensa a gente. Deixa eu só dar uma diminuidinha aqui de novo. Compensa a gente clicar uma nova camada aqui e fazer na mão mesmo aqui uma bola. Deixa eu aumentar um pouquinho. Não, vamos criar um objeto aqui, né? Mais justo. E aí a gente, como a gente já trabalhou bastante com esse, como esse aqui provavelmente a gente não vai mudar o texto, né? Não vai mudar nada, nem tamanho nem nada. Eu vou mesclar aqui mesmo, porque aí a gente pode fazer basicamente isso aqui, né? A gente vai pegar a camada lá do Ghosts Contorno, vamos copiar também o estilo de camada, vamos voltar aqui ao Monotype fundo e vamos colar o estilo, e aí ele faz isso aqui, certo? Aqui ele ficou um pouquinho maior, né? Então eu vou voltar aqui na camada da máscara para dar aquela apagadinha aqui de novo, só para ele ficar rente dos dois lados com a borracha. E aqui a gente pode, aliás, é verdade, se a gente aperta com a borracha a gente apaga na máscara, né? E se a gente usa o brush a gente pinta, né? Então é isso aí. Na verdade eu podia até ter feito um pouquinho maior esse, parando para pensar aqui, podia até ter feito um pouquinho maior essa camada do Monotype, mas não tem tanto problema assim não, na real. E eu, olhando agora, eu acho que ele ficou meio longe demais, né? Então vamos puxar um pouquinho mais pra perto. Que tá da hora. Aqui eu vou dar só uma apagadinha de leve, só pra não pegar no texto. Beleza. E aí, qual que é a única diferença aqui do texto do que tem no texto pro que tem no logo do Let's Go? Se você olhar tanto na Pokébola quanto no próprio logo do Let's Go, ele tem essa linhazinha aqui bem safadinha, né? Então a gente pode, isso aqui é bem simples da gente resolver na real. A gente tem o texto com a cor preta, né? Vamos colocar aqui uma camada nova, vamos aplicar aqui o rolê. E aqui a gente vai preencher de preto. Vamos colocar o preto total. Pintar de preto. Beleza. Aqui eu vou criar uma elipse em cima, certo? O importante nessa primeira elipse é que a gente você vê que aqui ela já tem um pouquinho, né? Aqui ela já tá meio pintada aqui, né? Então é importante que a gente coloque ela meio que em cima, tá vendo aqui, ó? A gente coloca aqui, você vê que a linha ela tá meio que passando aqui por cima, meio que certinho, porque aí ele dá um ar de continuidade mesmo. E a gente pode clicar aqui, né? Bonitinho. E essa elipse a gente pode rasterizar ela
porque a gente quer fazer uns rolês aí com ela. E aqui eu vou criar aliás, não, tá certo. Vou manter essa aqui por enquanto. Vou clicar 2 vezes nela. E aí a gente tem o que? A gente tem... Deixa eu colocar aqui, quer ver? Vou colocar na real o logo do Let's Go mais perto, pra gente poder trabalhar em cima dessa letra G aqui. Vou pegar aqui a elipse novamente, a elipse que a gente criou. Eu vou criar um traçadinho com um cinza bem clarinho, bem pequenininho, de uns 2 ali, tá bom? E eu vou colocar um brilho interno branco, e aí ele pode ser mais ou menos com uns 30, pode até ser um pouquinho mais transparente, e só isso mesmo, tá ligado? É só isso basicamente. A gente pode até dar uma aumentada aqui, só pra tentar pegar mais no texto. Deixa eu colocar o contorno aqui. E basicamente é isso, não tem segredo, só com esses 2 bagulhinhos você já cria ali esse negócio. Se você quiser tirar um pouquinho da opacidade do traçado, pode até ser melhor, na real. Eu coloquei aqui um 75. E aí pro de baixo é só a gente fazer a mesma coisa basicamente. A gente vem aqui, a gente duplica a elipse, volta lá pra baixo, e aí a gente joga pra baixo aqui. Só arrastar mesmo, porque ela tá na mesma camada. E aí a gente realinha ela pra ela só ficar aqui. É interessante apagar o que tiver em cima do texto, para não do mono. A gente vem aqui com a borracha mesmo e passa em cima do mono, só para ele não correr risco de interferir nos dois. E é isso, a gente basicamente finalizou aqui. Como eu falei, eu poderia ter um pouquinho mais de espaço aqui entre o mono. Quer ver? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que não é o ideal, mas é só pra gente chegar no resultado mais próximo. Eu vou criar uma outra aqui, branca. Na verdade tem que ser externa, né? Eu que tô viajando. E aí agora eu vou fazer uma gambiarrinha aqui, né? Só pra gente testar pra ver como é que fica. Aí já ficou melhor já, na real. Só vou dar uma apagadinha de leve aqui. Então você pode ver que existem vários jeitos de você fazer a mesma coisa. A bem da verdade é que o importante é você saber o que você quer fazer no Photoshop. Se você sabe o que você quer fazer no Photoshop, você só precisa saber a ferramenta que você vai usar para fazer. Se você quer fazer, e esse lance do monotype ele resolve muito desse textinho aqui da elipse, ela mostra muito bem isso. Você pode simplesmente pegar uma elipse e fazer o efeito que você quer em cima, sem você necessariamente ter tanto trabalho assim. Bom, a bem da verdade é essa, não tem tanto segredo, é relativamente simples. O importante é você saber o que você quer fazer e como você quer fazer. E aí você, descobrindo quais ferramentas fazem aquilo, você consegue atingir o que você quiser, tanto no Photoshop quanto em outros softwares também, de design gráfico e etc. Então, eu espero que tenha sido bom para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorialzinho aqui. Eu vou colocar uma outra cor aqui só pra gente finalizar com um Paranauê aqui, beleza. E vocês sabendo, como eu disse, né, o que você quer fazer aqui com o texto, você sabendo fazer isso, você consegue muito bem aí o resultado que você procura. Então, novamente, eu espero que vocês tenham gostado.
Se vocês tiverem dúvidas, questionem aí que a gente pode fazer uma parte 2, respondendo algumas perguntas e tudo mais. Ou até refazendo esse tutorial se vocês acharem que ficou muito difícil e tipo, se eu não expliquei alguma coisa de alguma forma muito clara, vocês podem perguntar aí que qualquer coisa a gente pode fazer uma segunda parte explicando alguns outros detalhes, ou tentando fazer só no Photoshop, mas como eu falei, no Photoshop ele não vai ficar muito bom esse desenho aqui, né, basicamente aqui, mas se você conseguir, se você quiser fazer só no Photoshop, você consegue fazer só no Photoshop. É só utilizar a ferramenta do jeito certo aí, usando os traçados, os strokes, né? As texturas. A parte mais complicada realmente é você recriar a textura do texto e você depois alterar a cor do texto para a cor que você quer, porque aí você precisa balancear aí para que não fique muito estranho. E basicamente é isso.